Pedindo a vocês, boa noite, Maria Dolores. Cumprimentando, então, todo mundo, porque ninguém estava me ouvindo. Boa noite, Anne, Cirlei, Thaís, Maria Dolores, Acida, Sueli, Denise, Leonice. Muito bom. Fátima, Eudócia, que bom. Estamos juntas, estamos juntas. Vamos então, com muita paciência de vocês, vamos procurar agora entrar na nossa aula. Tenham um pouquinho de paciência. Vamos lá. Eu acho que já vamos conseguir entrar. Ainda não? Já está aí. Que bom. Que bom estamos juntos. Terça-feira, 25, ou melhor, quinta-feira, nossa terceira aula, 25 de março de 2021, e o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Está travando aqui, Jesus? Não. Então, eu sugiro àqueles que ainda não pegaram papel, caneta para as anotações. Quem desejar colocar um copo, uma garrafa de água para magnetizar ao final. E vamos em frente. Vamos em frente para que a gente possa ir dando continuidade ao nosso encontro de hoje, da noite de hoje. Nós vimos, no nosso segundo encontro da semana passada, sobre os requisitos para ser magnetizador. Hoje, nós vamos ver, voltando aqui um pouquinho, qual a recompensa, qual a recompensa em ser magnetizador. Qual a recompensa? O que eu ganho com isso? Porque muitas das vezes nós ainda gostamos de ter alguma recompensa. O que eu ganho se eu me tornar magnetizador? E é isso que nós vamos refletir na noite de hoje. O que eu ganho? Qual a recompensa em ser magnetizador? Mas, lembrando que na semana passada, nós vimos, no nosso encontro passado, os requisitos, alguns, porque tem mais, mas pelo menos esses três: a vontade, a confiança e o desejo de fazer o bem. Requisitos básicos: a vontade, a confiança, o desejo de fazer o bem. Mas hoje nós vamos refletir o que nós ganhamos. Qual a recompensa em ser magnetizador? Essa é a reflexão da noite de hoje. E para iniciarmos a nossa noite, nós trouxemos
uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 16, e nós trouxemos o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, publicação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, quando Jesus diz, e Mateus depois transcreve: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. Então, Jesus, ele diz o quê? Todos nós temos uma luz interna. Nós temos essa centelha divina. Somos criaturas criadas por Deus, filhos de Deus. Mas ele diz: deixe a sua luz brilhar, não fique tímido, não fique com receio, para que os homens possam ver as vossas boas obras e que possam glorificar a vosso Pai que está nos céus. Porque a partir do momento que nós realizamos as boas obras, nós estamos rendendo graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Isso é muito importante. Mas aproveitando também, mandando um abraço para o Arnaldo, para a Silvina, para a Inês, para a Adília Milagres. Olha, Adília, que nome bonito. Adília Milagres. E continuamos juntos, aqui com esse propósito de realizar, entre aspas, milagres, porque Jesus está nos convidando. Brilhe a vossa luz. Então, não sejamos tímidos, deixemos a nossa luz brilhar. Há oportunidades de servir em nome do Cristo. À medida que servirmos, também seremos recompensados. O que nós vamos ganhar? Qual a recompensa? A maior recompensa? Sermos trabalhadores na seara de Jesus. Termos no livro da vida o nosso nome anotado. Trabalhador do Cristo. Maior recompensa é difícil. Mas tem outra ainda, porque à medida que nós servimos, nós também vamos sendo servidos, nós vamos sendo recompensados, porque os benfeitores estão ali ao nosso lado, nos auxiliando, nos aliviando das nossas dores, fortalecendo o nosso propósito. Então, duas recompensas que não podemos achar que é pouco, ao contrário, é uma grande recompensa. Mas Jesus diz que nós devemos deixar a nossa luz brilhar, fazer brilhar, fazer brilhar nossa luz é apagar as nossas imperfeições e refletir em nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, sentimentos, nas nossas vibrações, a luz pura do Cristo. Então, precisamos apagar as nossas imperfeições, fazermos, como comentamos já no nosso encontro anterior, fazermos essa autorreflexão. Nós espíritas falamos muito da reforma íntima, esse autoconhecimento para poder, a partir do momento que começarmos a nos conhecer, irmos mudando os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações e trazendo para a nossa vida a luz pura do Cristo, que seria os ensinamentos do Evangelho. Mas Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 2,
versículo 20, e ele diz, quando Paulo escreve aos Gálatas, e é o que nós precisamos também chegar nessa condição declarada por Paulo de Tarso. E qual seria essa condição declarada por Paulo de Tarso? Ele escreve à igreja dizendo, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Paulo escreve aos irmãos de Ideal, dizendo, eu já não sou mais o Paulo, porque dentro de mim, esse sentimento da mensagem do Cristo é muito maior. Eu já não vivo mais por mim, eu vivo para cumprir o Evangelho de Jesus. E nós falamos aqui, a semana passada, lembrando o maior magnetizador que nós já tivemos no nosso planeta Terra foi Jesus. Jesus curava com a palavra, com o olhar, com o toque. Jesus curava com saliva. Jesus curava, o maior magnetizador. Curava oferecendo de uma forma tão intensa o seu amor. E é isso que também nós precisamos fazer, aprender a oferecer o nosso amor. A vontade, o desejo de servir, como Jesus fazia. Mas para chegar a esta condição, o caminho é longo, não é fácil. E se inicia, como nós dissemos, no autoconhecimento. É um caminho, às vezes, tortuoso, pedras no caminho, tropeçamos, às vezes caímos, mas o mais importante é nos reerguermos, não ficarmos ali caídos à beira da estrada, não. Levantarmos e continuarmos, corajosos, sem receio, sem medo. Isso é que é importante. Lembrando o cego Bartimeu à beira do caminho, quando ele avista Jesus, ele grita por Jesus para que Jesus pudesse socorrê-lo. O caminho é longo, mas não devemos nos acomodar, nem devemos ter receios. Mas muitos, às vezes, também podem perguntar, então, não posso ser magnetizador? E quanto ainda tiver imperfeições, porque muitos dos que nos acompanham têm receios, imaginam, mas eu ainda sou uma pessoa cheia de imperfeições, como que eu posso ser um magnetizador? Eu acabei de dizer que Jesus era o maior magnetizador do nosso planeta. Eu não posso me comparar a Jesus. Eu não sou perfeito. Como então? Eu posso ou não posso ser magnetizador? Porque se nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, o autoconhecimento para mudarmos as nossas imperfeições. E aí? Como que seria então? Mas nós temos que lembrar que estamos num planeta de provas e expiações. Se todos que aqui se encontrassem fossem espíritos perfeitos, nós não realizaríamos nada se formos aguardar a perfeição. Paulo de Tarso, ele aponta a necessidade de praticarmos o bem. Precisamos praticar o bem. Começamos de pouquinho, começamos dentro do nosso próprio lar, junto com a nossa família, junto àquele irmão que compartilha conosco, mais difícil, aquele irmão mais intolerante. Nós começamos a prática do bem. Paulo, ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Deus, o Pai das misericórdias, misericordioso, e o Deus de toda a consolação. Então, temos que ter essa fé, essa confiança, que temos esse Pai de misericórdia, de consolo, e ele continua dizendo que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Paulo diz: Deus está ao nosso lado, mas nós também temos que fazer a nossa parte, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, para aquele que já tem um pouco mais, ele não deve guardar somente para si, ele deve dividir. Se ele já tem a compreensão da, da presença divina em sua vida, se ele já tem esse consolo, se ele já sente esse amparo divino, também deve distribuir para outros irmãos. Meus queridos amigos, nós vamos iniciar uma reflexão em cima do livro Missionários da Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Ou melhor, por André Luiz, o Espírito André Luiz, e Francisco Cândido Xavier. No capítulo 19, André Luiz, ele vai a uma reunião, ali ele se encontra com o seu orientador, Alexandre, e ele aproveita para fazer uma série de questionamentos, de perguntas, para o seu próprio aprendizado, para que ele pudesse compreender o que estava acontecendo ali naquela reunião. E nós vamos refletir sobre isso. André Luiz conversando com Alexandre, indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor, com a bondade de sempre. André Luiz pergunta e Alexandre explica o que eram aqueles companheiros ali. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Queridos amigos, eu trouxe o capítulo 19, mas eu não vou ler as lâminas por completo. Eu vou ler os textos que estão assinalados, porque este material, vocês têm ele depois, na íntegra, no nosso canal do YouTube. Aqueles que desejarem, depois nós vamos postar no canal, vocês entrem lá, na playlist do curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo, e vocês vão ter esse material na íntegra. E ali, Alexandre vai explicando, são técnicos em auxílio magnético. E esses técnicos, eles tinham um trabalho de grande relevância. Era um departamento delicado do mundo espiritual. E André Luiz pergunta: esses trabalhadores apresentam requisitos especiais? Nós estamos falando de magnetizadores no mundo espiritual, técnicos do magnetismo, aplicando o passe magnético em benefício de outras pessoas. E André Luiz quer saber se esses trabalhadores teriam requisitos especiais, se eram necessários conhecimentos a mais do que de outros trabalhadores. E o que será que Alexandre responde para André Luiz? Lembrando que são trabalhadores do mundo espiritual. E Alexandre diz: sim,
Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Havia outros setores do mundo espiritual que poderia ser somente a boa vontade, mas ali não. Ali Alexandre diz que eram necessários qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Por isso, amigos e queridas amigas que estão aqui conosco, nos acompanhando, nós colocamos na nossa primeira aula, nós não temos uma data específica do tempo de duração do curso e nem quantos minutos cada aula, porque o nosso propósito é estudarmos um pouco, porque a ciência do magnetismo é uma ciência imensa, mas pelo menos um pouco que a gente possa conhecer para sermos dignos dessa tarefa. E à medida que formos estudando, nós vamos nos modificando também interiormente, vamos mudando as nossas vidas para, primeiro, buscarmos a nossa própria cura para termos condições de auxiliar. E essa é a proposta. Nós vamos nos curando de dentro para fora, e aí teremos maiores possibilidades. E é isso que os magnetizadores do passado esperam também de nós. Mas Alexandre diz: o servidor do bem, ele deve manter um padrão de elevação mental contínua. E eu sei que não é fácil. Não é fácil mantermos um padrão de elevação mental contínua. Vivemos ainda num mundo cheio de atribulações, muitos ansiosos, muitas preocupações, mas é necessário. Por isso, nós recomendamos que, dentro dessa busca, dessa modificação interior, busquemos a meditação, a respiração, busquemos as práticas dos exercícios físicos, de acordo com as nossas possibilidades individuais, buscarmos um caminho que vá nos auxiliando também a encontrarmos esse equilíbrio mental. Isso é muito importante. E Alexandre diz que isso, essa elevação mental contínua, é uma condição indispensável para que possamos exteriorizar as nossas faculdades radiantes. Então, o que seriam essas faculdades radiantes? Seria a habilidade, uma competência de nós emitirmos os nossos fluidos, o nosso magnetismo, revestidos, esse nosso magnetismo, de qualidades terapêuticas. O nosso magnetismo com possibilidade de curar as pessoas. Mas, para isso, é necessário estarmos equilibrados. Mas ele prossegue, Alexandre, dizendo que o missionário do auxílio magnético ele precisa ter domínio sobre si mesmo. Domínio sobre si mesmo. E é uma proposta. Por isso, nós estamos aqui quase que no mantra, e essa figura aqui mostrando acalmar, acalmar, acalmar. Porque o missionário do auxílio magnético, ele precisa ter domínio sobre si mesmo. Mas, prosseguindo, é necessário também, diz o benfeitor André Luiz, espontâneo equilíbrio de sentimentos. Uma pessoa que ainda é ciumenta, é aquela pessoa que tem os sentimentos em desequilíbrio, qual o fluido, qual o magnetismo que ela vai estar transmitindo, porque nós estamos doando
do nosso magnetismo. Essa doação tem que ser uma doação o mais pura possível. Então, a necessidade do equilíbrio de sentimentos. Mas ele prossegue. É necessário também amor aos semelhantes. Como que nós vamos realizar um trabalho de doação se nós não tivermos amor, não tivermos o sentimento de empatia, de compaixão, de compreensão pelo outro? É importante trabalharmos também isso dentro de nós. A alta compreensão da vida, compreendermos a vida, compreendermos que não estamos aqui somente para o nosso lazer, somente para o nosso bem-estar. Nós temos um propósito muito maior do que simplesmente estarmos num parque de diversão. Mas a fé vigorosa. Eu primeiro tenho que ter fé, e nós falamos sobre isso a semana passada. A fé, em primeiro lugar, em mim próprio. Confiar. Eu posso, eu vou, eu consigo. Eu tenho condições. É a fé humana. Tem a fé humana, que é aquela fé que faz parte de nós, e a fé divina, que é uma fé que vem de Deus. Mas eu preciso ter uma fé vigorosa, confiando que eu vou poder ajudar. Que a aplicação do meu magnetismo ela vai beneficiar aquele irmão que ali se encontra, aquela irmã, pode ser desde uma mãe grávida carregando em seu ventre um espírito que está se preparando para um novo recomeço, como um idoso com 90, 100 anos. Mas é necessário também confiança no poder divino, confiança no poder de Deus, confiar que não estamos sós, que os benfeitores amigos, em nome de Jesus, em nome de Deus, também estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando. Mas Alexandre diz, em nosso plano, constituem exigências esses requisitos. No mundo espiritual, são exigências a que não se pode fugir. E nós aqui no planeta Terra, que estamos encarnadas, como seria? Alexandre diz, na esfera carnal, quando nós estamos aqui no mundo físico, a vontade sincera pode suprir essa ou aquela deficiência. Não quer dizer que somente a vontade seja suficiente, mas pode suprir. Se nós chegamos a um hospital passando mal, e naquele momento tem somente ali um estudante de medicina, naquele processo ainda de aprendizado, não tem mais ninguém, ele vai nos socorrer. É o único que tem naquele momento, então ele vai ser aquele que vai nos ajudar. Mas para isso, ele tem que ter a vontade para poder suprir a sua deficiência. Agora, Alexandre diz a André Luiz, ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Porque nós, quando lemos as obras de André Luiz, nós vemos os benfeitores, eles são muito amorosos, mas eles também são muito rígidos, exigentes. Nós vemos isso próprio Emmanuel com relação ao Chico. Ele era muito bom, mas ele era disciplinador. E no mundo espiritual, a disciplina vigora. No nosso planeta, ainda em como encarnados, ele diz:
Ainda não tem as qualidades desejáveis, mas a gente pode até relevar. Os amigos encarnados, de modo geral, pergunta agora André Luiz. André Luiz faz uma pergunta a Alexandre. Os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? O que vocês acham? Nós estamos aqui, começando a dar os primeiros passos nessa ciência que é o magnetismo, mas nos deparamos com alguém já necessitando de um auxílio. Será que poderíamos já realizar alguma coisa? André Luiz faz essa pergunta, Alexandre. O que vocês acham? O que vocês acham? Me respondam. Será que já poderiam colaborar? Mas, continuando, a semana passada, nós propomos o seguinte exercício. Semana passada, nós passamos um exercício que era para ser realizado durante a semana. Orar por uma pessoa conhecida e orar por uma pessoa desconhecida. Observar como se sentiu e anotar se sentiu diferença. Então, eu pergunto a vocês que estão aqui conosco nesta noite, quem conseguiu realizar esse exercício? Quem conseguiu realizar? Me respondam que eu estou aqui aguardando a resposta de vocês. Quem conseguiu realizar esse exercício, que era orar por uma pessoa conhecida e uma desconhecida, e observar como se sentiu, e anotar se sentiu a diferença. A Sueli respondeu com relação à pergunta de André Luiz: será que aqui, no mundo físico, mesmo a pessoa, de uma forma geral, que ainda não está preparada, poderia contribuir? E a Sueli diz: penso que sim, precisamos ter boa vontade. E a Cirlei também respondeu que sim, com relação, acredito, também ao questionamento do André Luiz. E eu pergunto a vocês, continuo aguardando, com relação a essa pergunta: quem fez o exercício da semana passada? Orar por uma pessoa conhecida e uma desconhecida. Na semana anterior, o exercício era orar por si próprio. E aí nós propomos, esta semana, continue orando por vocês mesmos, mas agora aumentou o exercício. Vão orar por si próprio, por uma pessoa conhecida e por uma pessoa desconhecida. E vão observar como se sentiu e vão anotar se sentiu diferença. O Arnaldo aqui respondeu. Ele disse assim: eu só rezei para outra pessoa e um pouquinho para mim. E a Eudócia respondeu ainda com relação à resposta, ou melhor, à pergunta do André Luiz, se que ela acredita que sim, que ela concorda que é possível. E a Cirlei disse que ela realizou o exercício. E você gostaria de dizer, Cirlei,
é, como que você se sentiu, se você percebeu alguma coisa. A Maria Dolores diz: eu consegui e me senti muito bem, uma sensação de paz interior. Que maravilha, que bom! A Denise fez também, ela diz: eu fiz, mas não senti muita diferença. Que bom! O importante é isso. A Cida, eu orei por uma pessoa desconhecida e outra desconhecida. Elas estavam com Covid e a conhecida ainda está internada, mas me senti bem. Ah, sim, ela orou por uma conhecida, a Cida, e uma desconhecida. Continue, Cida, continue orando por essa que está internada e vai confiando e pedindo o auxílio dos benfeitores. A Denise disse que sentiu diferença entre as duas situações. Ela sentiu a diferença de orar por uma conhecida e uma pessoa desconhecida. Porque o que acontece? É por isso que nós vamos fazer, toda semana, nós vamos passar exercícios para que nós possamos ir aumentando esse nosso potencial de sensibilidade para podermos, mesmo à distância, mesmo uma pessoa que a gente não conheça, nós conseguirmos entrar nessa sintonia com ela e auxiliá-la. É isso aí, a Denise diz, preciso treinar, mas é importante, por isso que estamos fazendo esse trabalho, um trabalho que eu acho que vai ser muito, acho não, tenho certeza que vai ser muito produtivo ao final da nossa jornada, quando chegarmos mais adiante. Eudócia diz: eu orei para várias pessoas conhecidas e para um desconhecido que está com Covid. A Leonice disse: eu fiz exercícios e me senti muito bem. Que ótimo! Então, vamos agora prosseguir com a resposta que Alexandre dá para o André Luiz. Porque quando André Luiz quer saber se é possível a pessoa aqui no mundo material auxiliar, Alexandre diz: todos poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador. Todos poderão prestar concurso fraterno, nos responde Alexandre e responde a André Luiz também. E ele diz mais: a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo. Então, quando nós temos essa disposição fiel de cooperar, nós conseguimos ajudar. Ele diz: as autoridades do nosso meio, se nós aqui encarnados estamos de boa vontade, com desejo de ajudar, o mundo espiritual vai designar entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito. O neófito, aquela pessoa sem experiência. Se nós estamos com boa vontade, eles vão encaminhar os benfeitores com qualificação para nos auxiliar, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor, aumentando a nossa intuição, aumentando a nossa capacidade de transmitir o nosso magnetismo. Mas a Cirlei, só para voltar aqui, a Cirlei disse que ela sentiu diferença entre os momentos, não observei, mas em mim foi algo surpreendente. A serenidade e até o sono noturno melhorou. Acredito que foi a doação. Olha, Cirlei, esse seu depoimento respondeu à pergunta da nossa aula de hoje. O que eu ganho ao ser magnetizador? A resposta da Cirlei está respondendo. À medida que ela se doou, ela recebeu.
recebeu muito, até na qualidade da serenidade do sono. Que depoimento maravilhoso, muito bom. Mas o benfeitor continua dizendo: são muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Então, infelizmente, os benfeitores, a equipe espiritual está ali a posto para nos auxiliar, mas poucos são aqueles encarnados que têm a vontade de servir de forma espontânea. E aí fica difícil. Mas nós lembramos que André Luiz, ele é considerado o repórter do além. E ele, como repórter do além, ele tinha um objetivo: trazer para nós encarnados novos ensinamentos. Em cada livro, nós percebemos as questões, as perguntas, as indagações de André Luiz, por quê? Ele quer trazer isso para nós. E como Allan Kardec, o André Luiz, que André Kardec estava sempre perguntando aos benfeitores espirituais, André Luiz também continua levantando dúvidas. E ele pergunta agora: o operário humano, ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Perguntou André Luiz. Mesmo aquele que quase não tem nenhuma qualificação, mas ele pode ser mobilizado? O que vocês acham que o Alexandre respondeu? Alexandre diz: perfeitamente, perfeitamente. Desde que o interesse dele esteja acima de qualquer preocupação transitória. Porque quando nós queremos realizar o bem, aliás, é uma coisa que nós precisamos fazer em qualquer situação da vida, estarmos presentes no que estamos fazendo naquele momento. Muitas das vezes nós estamos realizando algo, independente do que seja, ou estamos no futuro ou estamos no passado. Dificilmente estamos no presente. E é importante, quando estamos realizando um tratamento magnético, nos doando magneticamente, estar naquele momento acima de qualquer preocupação transitória, deixarmos do lado de fora qualquer tipo de preocupação do nosso dia a dia. E nisso, o que vai acontecer? Ele deve esperar, esse trabalhador, incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Porque ele está ali, ele não tem muito conhecimento, mas ele está ali dedicado, empenhado. E isso conta muito para os benfeitores amigos. Não longe de nós, André Luiz diz, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Eles estavam aplicando as técnicas do magnetismo de forma metódica. Eles tinham um método. Eles sabiam o que eles precisavam realizar. Então, isso nós também precisamos. E reconheci-lhe nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, constata André Luiz. Todavia, ponderei quanto à possibilidade de esclarecimento de algum amigo encarnado. E aí vai André Luiz, com mais perguntas. Ele diz o seguinte: Alexandre,
questionando Alexandre. Quando na crosta, envolvido pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante? André Luiz quer saber se nós estamos encarnados. Os nossos fluidos são mais grosseiros, mais densos, ao estarmos aqui no corpo físico. O nosso magnetismo é um magnetismo mais denso. Como podemos desenvolver a nossa capacidade radiante? E essa habilidade, essa competência para a emissão desses fluidos, revestido dessas qualidades terapêuticas. Nós doarmos o nosso magnetismo, doando com qualidades que possam ajudar, aliviar, que possam curar. E o que será que André Luiz aventa aqui? Ele considera uma possibilidade, mesmo na crosta, com os fluidos densos que nós possuímos, mas ele diz: será que depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo, ele pergunta como que nós poderemos desenvolver a nossa faculdade radiante? Nós poderemos desenvolver a nossa faculdade radiante depois que a gente conseguir desenvolver a nossa boa vontade real a serviço do próximo? E o Alexandre responde a André Luiz dizendo: conseguida a qualidade básica, o básico, porque quando nós iniciamos no básico. O médico, quando ele se forma de uma forma, é um clínico geral, e quando ele vai passando o tempo, ele vai se aperfeiçoando. Então, ele diz, conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente. Ele já conseguiu um pouquinho. Ele agora tem que ter consciência que ele precisa se elevar para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Ele não pode ficar somente nas qualidades básicas. Ele precisa ter a disposição para continuar se preparando para essa tarefa tão nobre. E ele diz mais: falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. E é o que eu digo, nosso curso, quando ele diz cure-se pelo magnetismo, à medida que nós formos trazendo isso para as nossas vidas, nós vamos curando a nós próprios e vamos nos qualificando para podermos também ajudar aos outros. Então, é uma oportunidade muito grande. Mas ele prossegue. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Equilibrar o campo das emoções. E, como eu disse, temos que fazer um caminhar. A oração, a meditação, passarmos a ouvir músicas suaves, músicas de alto valor, filmes, livros, coisas que possam contribuir para o equilíbrio das nossas emoções. Fugirmos dos noticiários, fugirmos das notícias que não vão contribuir com nada, para podermos estar medianamente equilibradas. Logicamente que não vamos estar como no espírito evoluído, mas o mediano. Não é possível fornecer forças construtivas se fazemos
sistemático desperdício das irradiações vitais. Se nós desperdiçamos a nossa energia, como que nós vamos poder utilizar aquela energia que foi desperdiçada no trabalho do bem? Então, é isso que ele nos alerta. Mas tem mais um pouquinho. O sistema nervoso esgotado, oprimido, isso tudo nos acarreta dificuldades. Mas podemos buscar também o auxílio do Evangelho do Cristo para nos fortalecer. E ele diz: constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. O que será que são essas barreiras que Alexandre vem dizendo? Constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Quais seriam essas barreiras? Vocês gostariam de responder? Alguém gostaria de dizer? Como será barreiras que podem impedir a passagem dessas energias do auxílio, que impedem, que vão dificultar, impedir, atrapalhar que nós possamos oferecer do nosso magnetismo. Quem gostaria de dizer? São 3 coisas. Alguém quer arriscar pelo menos uma? Quem arrisca pelo menos uma? Darei 10 segundos para alguém dizer. Eu acho que isso daqui é um empecilho para poder impedir essa energia auxiliadora. O Arnaldo diz aqui: assistir filme e outros pensamentos inúteis. A Eudócia diz: os pensamentos negativos. Alguém mais quer contribuir? O que poderiam ser essas barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras? Quem gostaria? Não sejam tímidas, não sejam tímidas. Nós não vamos colocar nenhuma avaliação, é somente para a gente até não ficar somente ouvindo, porque nós ainda temos 200 lâminas para ser lida essa noite. A Cirlei... Aí eu não entendi, Cirlei, o que você quis dizer. O egoísmo, Arnaldo falou, o egoísmo. Muito bem, o egoísmo, pensamento inútil, pensamentos negativos. Arnaldo falou filmes, o orgulho. Muito bem, Arnaldo. Cirlei disse os vícios, os vícios. Maria Dolores, desequilíbrios. Aí sim, estou gostando. Aí a participação também, porque senão eu fico falando, daqui a pouco vocês estão até dormindo. A Cida disse assim: eu acredito que não podemos sentir raiva, mas sim muito amor e paz. A Eudócia, maldades. Muito bem, queridos amigos. A Leonice, ansiedade excessiva, maledicência. É verdade, Leonice. Um magnetizador maledicente, qual vai ser a energia, o fluido magnetismo que ele vai estar oferecendo? Denise disse: se identificar e vibrar nesta. Sim, eu acho que tomar cuidado para não entrar nessas ondas de energia desse momento agora de muitas preocupações, coisas catastróficas. Então, a gente tem que ter
bastante cuidado. Mas vamos ver aqui o que, que o Alexandre diz que são barreiras. Vamos ver o que, que ele diz. A mágoa excessiva. O que vocês falaram também está correto. O Alexandre falou 3 coisas aqui, mas isso também está correto. Tudo isso prejudica. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente. Então, a mágoa, a paixão, a inquietude, isso tudo são barreiras que impedem. Mas, prosseguindo, ele diz: por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Ele está dizendo o quê? Tem que observar as necessidades do corpo e também as necessidades da mente. Temos que ter esse cuidado. O que que nós estamos, como que nós estamos cuidando do nosso corpo físico e como que nós estamos cuidando da nossa mente. De que maneira estamos cuidando de um e de outro. E nós lembramos que quando nós estamos aqui, juntos, estudando, refletindo, o nosso desejo é o quê? É de curarmos também a nós mesmos. E para isso é necessário mudança de conduta, de hábitos, de pensamentos, de sentimentos. Mas Alexandre continua dizendo: a fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável. O que Alexandre está querendo dizer aqui? Cuidar com o que nós destinamos ao nosso corpo físico, às nossas células. O que que nós estamos oferecendo às nossas células, ao nosso corpo físico? E ele diz: o excesso de alimentação. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões, do estômago. E o que é que acontece? O excesso de alimentação prejudica as faculdades radiantes, que é o quê? A habilidade de emitir fluidos curadores. Então, o excesso de alimentação e o tipo também de alimentação é prejudicial. O cuidado, então, o que é que nós estamos oferecendo aos nossos armazéns celulares, diz Alexandre para André Luiz. Mas não para somente na alimentação. Nós sabemos também que o álcool e outras substâncias tóxicas, elas operam distúrbios nos centros nervosos. Imaginem um magnetizador que faz uso de alcoólicos, faz uso de entorpecentes, faz usos de elementos químicos prejudiciais à mente, à parte psíquica, faz mal, prejudica o próprio corpo físico. E ele diz: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos. Por isso que eu coloquei que o nosso curso ele tem esse objetivo de fazermos uma reflexão profunda. Eu poderia, no primeiro dia, ensinar as técnicas, mas se nós não tivermos essa compreensão dessa necessidade
de mudarmos, de desenvolvermos as nossas qualidades, nós nunca seremos um trabalhador leal. Aquele trabalhador fiel ao que o Cristo espera de nós. Por isso, nós vamos, aos pouquinhos, e aí nós vamos nos educando, nós vamos mudando o que precisamos mudar, vamos adquirindo nosso equilíbrio, a nossa saúde, vamos adquirindo nosso bem-estar moral, emocional e espiritual, e vamos preparando o nosso trabalho. Como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, quando estamos trabalhando, os benfeitores estão ali. Nós estamos nesse contato incessante. Nós estamos vibratoriamente mudando a nossa faixa de sintonia, sentindo, recebendo indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. São as inspirações, são as intuições que recebemos diuturnamente, porque nós não somos magnetizadores somente quando estamos numa casa espírita aplicando o passe magnético. Nós somos e devemos ser magnetizadores 24 horas por dia, até quando estamos dormindo, porque quantas das vezes, durante o sono do corpo físico, nós saímos em trabalho de socorro. Então, devemos, é ideal que nos preparemos às 24 horas do dia, inclusive orando antes de dormir e se entregando aos benfeitores. Se eu for útil, me ajude, me oriente, me conduza, para que eu possa, mesmo durante o meu sono, colaborar, mas dai-me a orientação para que eu possa trabalhar de maneira equilibrada, que eu não corra nenhum risco, mas que eu faça parte dessa equipe de trabalhadores do bem. Mas André Luiz continua perguntando ao instrutor Alexandre. André Luiz agora quer saber o seguinte. Ele diz: consideremos que surge a necessidade imediata de socorrer alguém. E examinemos a hipótese da impreensibilidade do instrumento humano. Porque nós sabemos, nós vimos, tem o magnetismo espiritual e tem o magnetismo humano. É necessário que haja um magnetizador humano, um instrumento humano, para auxiliar naquela necessidade imediata. Imaginemos, continua André Luiz, que não exista de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado. Órgão completo e adequado, ele está se referindo a uma pessoa, a um encarnado. Não tem ninguém ali pronto para o serviço, pronto à influenciação das potências superiores. Não tem ninguém ali já completo, já nessa faixa de sintonia que os benfeitores veem e eles captam de imediato. Não tem. E aí? Como é que vai ser? Não tem ninguém agora para esse serviço de emergência? Existirá, certamente, porém, ao nosso lado, diz André Luiz, um companheiro em condições comuns. Não tem ninguém qualificado, mas tem um companheiro em condições comuns, mergulhado na ignorância, que ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo. Aonde será que André Luiz quer chegar com essa pergunta? Vamos ver. Mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual
em benefício de outrem. Aquela pessoa não tem qualificação nenhuma, mas ela está pronta a se entregar nas mãos dos benfeitores. E aí, como é que fica? Ele pergunta: será crível que não possa ser aproveitado? Será justo, será válido não aproveitar essa pessoa? O que será que Alexandre responde? O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Não vai ser 100%, mas pelo menos os primeiros socorros poderão ser prestados. Isso é interessante. Não para que a gente se acomode achando, então está tudo bem, eu não preciso me esforçar, mas sabermos que, mesmo que não sejamos ainda aquele instrumento tão bem qualificado, mas nós temos condições de colaborar. Mas os benfeitores, que estão sempre atentos, Alexandre sorri, né, diz seria demasiado rigor, porque aonde há merecimento, nos que sofrem, boa vontade nos que auxiliam, vai haver o benefício. E ele diz: se a prática do bem, diz Alexandre, se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Seria uma missão impossível. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Porque muitos dizem assim: mas quem sou eu? Eu não tenho competência nenhuma, eu não tenho condições. Mas uma oração que nós façamos em benefício do outro, quanto auxilia, é um refrigério para o outro. Mas caminhando para a conclusão da nossa aula, Alexandre, após pequeno intervalo, esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias, a ninguém desejamos desencorajar. Alexandre não está querendo aqui desencorajar a nenhum de nós, apenas está mostrando os caminhos. Qual a intenção do benfeitor? De orientar, para que a sua tarefa, a tarefa daquele trabalhador encarnado, cresça em valores positivos e eternos. Então, queridos amigos, nós concluímos a nossa aula de hoje e nós vimos que a recompensa que o magnetizador vai ganhar ao se preparar para o trabalho será muito grande, será valorosa. E quando nós vamos nos preparando, esses valores positivos nos acompanharão pela eternidade, porque nós sabemos que o que nós aprendemos não fica mais perdido. Aquele aprendizado vai nos acompanhar. E lembrando mais uma vez, quando André Luiz diz: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ué, mas sumiu a imagem? Ué, não estava aparecendo os slides? Nem, Roberto?
A produção automática foi desativada devido à fome. Mas, queridos amigos, eu não sei aqui o que aconteceu no finalzinho, que parou de apresentar aqui os slides, e eu ia agora, deixa eu ver se eu consigo voltar, que os slides sumiram. Só um momentinho, estamos vendo aqui. Até 5 minutos atrás estava passando, então já há muito tempo parou de passar. Bom, vamos voltar aqui, mas não está aparecendo. Será que vai aparecer? Vamos dar um tempinho por causa do delay. O que aconteceu? Ué, está um delay muito grande. Voltou aqui, voltando. Então, nós vamos passar agora o exercício da semana. O exercício da semana, esse exercício é muito importante que vocês façam, porque esses exercícios, eles têm o objetivo de ir desenvolvendo o nosso tato magnético, desenvolvendo a nossa concentração, a nossa percepção. Então, é muito importante. Para aqueles que não conseguirem anotar agora, eu vou falar bem devagarinho, mas depois vocês podem ver lá. Aí aproveitem, entrem lá na playlist do nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e aproveite para fazer um comentário, para compartilhar, para dar um joinha. Mas o exercício, nós vamos ler aqui. Para desenvolver a concentração, eles estão em ordem de dificuldade. Mas esses exercícios, vocês não esqueçam os que vocês fizeram para trás. Coloquem esse também para ser feito. Orem por vocês diariamente, orem por uma pessoa conhecida, orem por uma pessoa desconhecida e façam também o exercício dessa semana. Eles estão em ordem de dificuldade, e então, o que nós propomos? Só passe para o próximo quando você conseguir completar, sem nenhum erro, aquele em que você estiver tentando. E lembre-se que a persistência é muito importante. O nosso trabalho aqui requer paciência, disciplina, como nos ensinou Emmanuel. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, vamos ao exercício. Pegue um livro qualquer livro, e conte o número de palavras de uma determinada página. É simples. Vai pegar o livro, vai contar o número de palavras de uma determinada página. Conte novamente, após terminar o exercício, para conferir se o resultado será o mesmo. Então, tem que contar e o resultado está certinho. Um exercício super fácil. Fez esse exercício corretamente, deu tudo certo? Vamos passar para o segundo exercício. Conte de 100 até 1. Conte de 100 até 1. Contou de 100 até 1, sem errar, passe para o terceiro exercício. Conte de 100 até 1,
Só que agora é pulando a cada 3 números. 100, 97, 94, 91, e aí vai. Aí, o quarto exercício. Escolha um som ou uma palavra. Um som ou uma palavra. E repita em sua mente por 5 minutos. Pode ser até aquele assim. Om. E aí vai repetir na mente esse som. Aí você vai repetir. Quando você conseguir fazer isso por 10 minutos, aí você já está pronto para o próximo exercício. Só que na próxima semana, nós daremos a continuidade aos exercícios. Eu não quis passar todos de uma vez só para não ficar muita coisa. Então, vocês façam a oração por vocês, orem por uma pessoa conhecida, por uma desconhecida, façam esses exercícios, anotem como se sentiu, se teve alguma dificuldade, se conseguiram fazer tudo direitinho, corretamente, para que na próxima semana a gente dê continuidade a esses exercícios e eles vão colaborar muito para a concentração, porque no momento do magnetismo, da aplicação do magnetismo, nós temos que estar concentrados no que nós estamos fazendo. E, às vezes, nós podemos estar no meio barulhento, ruas que passam carro, buzinadas, crianças gritando, correndo, brincando, mas nós temos que estar concentrados no que nós estamos fazendo. E isso é uma forma de irmos trabalhando a nossa concentração. Então, espero que todos vocês façam, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer com relação à aula de hoje, que ninguém fez nenhuma pergunta, podem mandar para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que aí nós podemos responder essas dúvidas na próxima aula ou até durante a semana, fazermos uma resposta para aquele que nos indagou. Então, vai aí o WhatsApp do nosso centro, anotem se tiver alguma dúvida. E, queridos amigos, só podemos agradecer. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, participando desse momento, e nós vamos partir agora para a nossa vibração, para os nossos agradecimentos, pedindo aos benfeitores amigos que possam nos auxiliar, que possam nos acompanhar, que possam estar sempre conosco. Então, nós vamos partir para o nosso encerramento, para aqueles que colocaram seus copinhos de água, suas garrafinhas. Vamos agora juntos, com esse mesmo propósito, partirmos para o nosso encerramento através da nossa vibração. Mas, queridos amigos, aproveitando, cumprimentando também Osvaldo. Boa noite, Osvaldo. Seja bem-vindo ao nosso encontro. E vamos agora fazer as nossas vibrações, o nosso agradecimento. Vamos agora para aqueles que estejam nos acompanhando
e que nesse momento sentem a necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, abram seus corações aos emissários do bem. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos oferecer agora os nossos melhores pensamentos e sentimentos, oferecermos do nosso magnetismo, e nós vamos oferecer para cada irmão de humanidade que neste momento está acometido desse vírus, em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas. E nós vamos nos unir a esses benfeitores amigos, a essa falange de luz, e vamos deixar o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor. E os benfeitores, manipulando as nossas vibrações, vão transubstanciando em medicações, vão trabalhando molécula a molécula para poder magnetizar as águas, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. Mas esses benfeitores amigos vão também percorrendo agora os lares, os leitos dos hospitais, as UTIs, e vão trabalhando célula a célula, molécula a molécula, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vão trabalhando todos os centros vitais, fortalecendo toda a parte neurológica, todo o sistema nervoso, trabalhando as vias respiratórias, o pulmão, trabalhando o timo, aumentando a imunidade, trabalhando toda a parte abdominal, onde se localiza o fígado, os rins, o pâncreas, suprarrenais, a bexiga, todo o aparelho geniturinário. Vai trabalhando também todos os membros superiores e inferiores. E vão trabalhando célula a célula, retirando toda a enfermidade, fortalecendo cada um desses irmãos de forma plena, trabalhando o corpo, a mente e o espírito. E esses irmãos agora vão sendo beneficiados através do nosso magnetismo, através das nossas vibrações, junto com esses benfeitores, junto com essa falange de luz. E nós vamos pedindo, em especial por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, de irmãos que estão padecendo desse vírus. Cada um, aonde se encontrar neste momento, estão sendo assistidos pelo nosso magnetismo, pelas nossas vibrações, unidas à equipe espiritual dos trabalhadores do Cristo. E nós vamos vibrando e confiando no trabalho que está sendo realizado. E nós agora vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares,
familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E esses emissários do bem, acompanhando os nossos pensamentos, vão atuando em benefício de cada um que agora nos vem ao pensamento. E nós vamos entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho. E nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura. E nós nos colocamos à disposição dos benfeitores amigos para podermos agora receber, de acordo com as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. E enquanto esses trabalhadores vão atuando em nosso benefício, nós vamos lembrando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, ó Pai, das nossas próprias limitações, das nossas próprias imperfeições. Dá-nos a força necessária, Senhor, para que possamos buscar o Teu Evangelho e com gratidão a cada benfeitor, aos nossos anjos guardiães, aos protetores amigos que aqui se encontram, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. E com alegria, Senhor, agradecendo por tudo que foi oferecido, agradecendo, Senhor, por essa oportunidade desse estudo e te pedindo a força necessária para que possamos continuar, para que possamos perseverar, Senhor. Nós vamos nos despedindo de cada companheiro, de cada amigo que aqui se encontra e convidando a todos a, na próxima quinta-feira, estarmos juntos. Não esqueçam do exercício a ser realizado durante a semana. Não esqueçam, será de grande benefício. Nós convidamos vocês também para as nossas lives, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, a nossa palestra da semana. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, Cure-se e cure pelo magnetismo. Com gratidão, desejando que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus e até mais.